E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos aí a mais uma aula do canal Matemática Descomplicada e na nossa aula de hoje vamos falar a respeito de arredondamento numérico. Vamos aprender de vez aí a respeito disso. Deixa eu só arrumar aqui, pronto. E agora vamos lá então. Quando eu falo a respeito de arredondamento numérico, nós precisamos entender algumas coisas, que são o seguinte: quando você está trabalhando com os arredondamentos, nós precisamos entender os motivos pelos quais ele é utilizado, os tipos de arredondamento que existem e como arredondar. Então vamos lá. O motivo pelo qual nós fazemos arredondamento. Bom, motivos são dos mais diversos. Você pode fazer um cálculo de juros e ver depois quanto que você vai arredondar os centavos, porque nas contas aí, dependendo da quantidade de contas no juro composto, você acaba obtendo 6 casas, até mais casas depois da vírgula. E no nosso sistema monetário, nosso dinheiro, nós trabalhamos apenas com 2 casas decimais, por isso que chama centavos. São 100 partes de alguma coisa. Por isso que juntando 100 centavos, 97, 98, 99 centavos, a hora que dá 100 vira um real. Os tipos de arredondamento, eles podem ser decimais, centesimais, eles podem ser na casa dos décimos, dos centésimos, milésimos e assim por diante. Vai depender muito do que você precisa fazer. Então vamos lá. Como fazer o arredondamento então desses números? Eu vou colocar aqui essa pergunta para vocês e depois eu volto, eu mostro como que vai ser feito o arredondamento e depois eu volto aqui nesse treino. Então tá lá. Quais os seguintes números são arredondados para 50 se estivermos arredondando para a dezena mais próxima? E escolha todas as respostas aplicáveis. Escolha todas as respostas aplicáveis. Então você tem que ver se tem somente uma ou se tem mais de uma alternativa aí para você fazer essa marcação. Mas vamos lá. No caso aqui, o que acontece? Eu vou simplesmente fazer a seguinte observação. Deixa eu voltar aqui. Bora lá. A observação é a seguinte: se eu tiver o número 1,25 e eu quiser arredondar dezena, então, desculpa, se eu tiver o número 1,25 e eu quiser arredondar para uma casa decimal. No caso dessa casa decimal, eu posso pensar o seguinte: se esse 5, deixa eu ver aqui, se esse 5 ele for igual a 5, então esse 2 eu vou continuar olhando como 2. Agora, se esse 5 ele for maior do que 5, então esse 2 vai ficar valendo 3. E se esse 5 for menor do que o 5, então aqui eu arredondo para baixo, fica valendo 1. Então aqui eu não faço nada e o nosso 2 fica valendo 2. Aqui, se for maior do que 5, então eu aumento um número na próxima casa. Então arredondo para cima. Então mais 1. Aqui fica valendo 3, que é o nosso décimo aqui. E se for menor do que 5, eu arredondo para baixo. Então fica valendo 1. Então nessa situação aqui, ele fica valendo apenas 1,2. Nessa situação aqui, ele fica valendo 1,3. E nessa situação aqui, ele fica valendo 1,1. Então, é isso que funciona quando eu quero fazer arredondamento e eu tenho uma quantidade de casas maior do que a quantidade de casas que eu preciso. Agora, se eu estiver fazendo um arredondamento qualquer na mesma quantidade de casas que eu tenho um número e eu vou precisar fazer o arredondamento, aí o número fica completamente diferente. Como assim? Eu vou dar o mesmo exemplo e depois vou dar um número sem parte decimal, só inteira. Então, por exemplo, se eu tiver o número 1,25 e eu quiser fazer um arredondamento na casa
dos décimos aqui, não das dezenas. Então, para fazer aqui esse arredondamento, eu penso o seguinte: se eu quiser aumentar pensando nessa casa e eu estiver olhando assim, eu arredondo sempre para cima. Então, nesse caso, se eu quiser arredondar pensando como 0,1, ou seja, de 0,1, 0,1, se fosse dinheiro, de 10 em 10 centavos aqui. Lembrando que 10 centavos pode ser 0,1 ou 0,10. Então, nesse caso aqui dos décimos, se eu falar que eu quero arredondar o mais próximo possível para cima, eu vou pensar como 1,30. E se eu quiser arredondar para baixo, olhando essa escala aqui, eu vou arredondar para 1,20. Ou 1,30, 1,2, depende do que eu estou olhando. Você que está falando então assim, Jorge, que se eu estiver analisando isso aqui como 0,1, ou desculpa, 0,01, e eu estiver usando essa mesma ideia aqui, esse mesmo conceito, então significa que eu estou olhando para 1,25 e eu quero fazer o próximo 0,1 não, desculpa. Eu quero fazer 1,0, vai. 1,0 ou 0,0, tanto faz. Então quer dizer que se eu estiver nessa escala e eu quiser arredondar para cima, eu estou pensando como 2,0. E se eu quiser arredondar para baixo, eu estou pensando como 1,0. Exatamente isso. E assim por diante. Agora eu vou usar número que não seja com casa decimal. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos pensar o seguinte. Vou utilizar outro exemplo para vocês. Se eu estiver pensando em um número inteiro qualquer, vai, o número 12, e eu quiser usar essa ideia aqui, eu vou pensar no quê? Se esse número eu quero arredondar para cima, e eu estiver olhando de 10 em 10, nesse caso, eu vou pensar que para cima ele é 20. Se a minha escala for de 10 em 10. E se eu quiser arredondar para baixo, então meu número vai ser o próprio número 10. Olha que legal, travou. Deixa eu abrir de novo aqui o programa. Tá, então vamos continuar aí. Então eu estou olhando o número 12. Opa, deixa eu selecionar a caneta. Estou olhando o número 12. A minha escala de arredondamento ela está indo de 10 em 10. Se eu quiser arredondar para cima, eu tenho o número 20. Se eu quiser arredondar para baixo, eu tenho o número 10. Se eu estivesse pensando em outros números, como, por exemplo, o número 139, e eu falar assim para vocês, se eu quero usar a minha escala de arredondamento como escala de 10 em 10, escala decimal, que é de 10 em 10, e eu quiser arredondar para cima, então eu vou pensar como 140. Se eu quiser arredondar para baixo, então eu vou pensar como 130. Se eu estiver pensando nessa escala como escala centesimal, escala de 100 em 100, centesimal não, escala de 100 em 100, escala de centésimos. Então, se eu estiver pensando na escala de 100 e eu estiver olhando o mesmo número 139 e eu quiser arredondar para cima, então estou pensando no número 200, porque ele está aumentando de 100 em 100. Aqui ele aumentava de 10 em 10. Por isso que o próximo número era 140 e o anterior era o inferior, né, o número inferior era 130. E nesse caso aqui, se eu quiser arredondar para menos, para baixo, eu tenho o número 100. Então, basicamente, o conceito é esse. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou resolver alguns exercícios aí, rapidão. O vídeo já tem 9 minutos, quase 10, mas eu vou fazer tudo no mesmo vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem... Melhor, eu vou deixar para resolver os exercícios aí
num vídeo separado. Então, esse vídeo aqui foi a respeito da teoria e agora eu vou começar a respeito da resolução dos exercícios. Então, bora lá.